Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 85 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos. Também ativem o sininho de notificações, clica lá, clique em todas, deixa o seu like e vamos pra cima, que esse final de semana foi difícil, hein? Foi complicado, já tô vendo aí como que foi no seu serviço hoje cedo, aí pra quem tá indo pra escola, tá? Aquela resenha, Corinthians eliminado da Copinha, perdeu aí na estreia do Paulistão, mas temos novidades aí também do mercado da bola. Certo, rapaziada? Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem tivemos aí a estreia do Campeonato Paulista, né? Começou no sábado, mas o Corinthians entrou em campo ontem contra o Bragantino, fora de casa, tá? Perdemos aí por 1-0. E já vamos falar direto sobre o jogo. Uma atuação bem difícil, viu? Bem complicada. Precisamos pontuar. É início de temporada, Muitos desfalques, como eu trouxe aqui pra vocês, muitos. Só que a atuação do Corinthians foi lamentável. Lamentável. Quem tirou um tempo para assistir o jogo de ontem, foi difícil, tá? Foi difícil. Complicado assistir. Só uma equipe entrou em campo e foi a do Bragantino. Era para ter sido 2, 3, 4-0 se não fosse o Cássio. Tá, o Cássio melhor em campo. Melhor até que os jogadores do Bragantino. Foi garantindo aí o empate do Corinthians. Até que a gente tem um lance. O Cantígio na frente da área do Corinthians, mais uma vez com o corpo mole. Perdeu a bola. A zaga do Corinthians, em vez de ver o lance, vamos cortar a bola e reclamar com o árbitro? Não. Vamos reclamar com o árbitro. Aí vê no que dá. O que deu? Gol do Bragantino. Tá? Porque o jogador roubou a bola. Deu o passe na ponta, vem um cruzamento, o Fagner tá reclamando com o árbitro, o Balbuena não vai na bola e a gente toma o gol no segundo pau, um jogador sozinho, entre dois jogadores do Corinthians, tá? Entre dois marcadores do Corinthians, a gente toma o gol. No ataque, lamentável, o Corinthians não criou, cara. Teve aí duas chances, né, 2 chutes do Roger Guedes e foi isso. Júnior Moraes no ataque não saiu nada, veio Wesley, tá, a garota da base, também uma grande dificuldade, tá, mas aí do time, não do Wesley. A gente tem do Queiroz, que não sai nada, aí saiu do Queiroz, entra o Rony. É difícil, cara, é difícil, tá? Então assim, esse elenco precisa de reforços, simplesmente, tá? Simplesmente. A gente entende a dificuldade do jogo, uma estreia contra um time que joga a Série A de Brasileirão, está na Libertadores mais uma vez, mas a gente esperava uma atuação um pouco melhor. Não é o fim dos tempos, tá? Isso a gente precisa pontuar. Não é o fim dos tempos, mas é já um ponto de alerta. Se entrar com o corpo mole, se entrar pensando em qualquer outra coisa, menos no jogo, se não jogar futebol, o resultado não chega. O gol não vai sair por acaso, tá? Essa frase aí é um ponto importante pra gente ter aí como norte para essa temporada. Eu quero saber a nota do torcedor corintiano para essa estreia do Fernando Lázaro, tá? E aí já quero trazer aqui a primeira entrevista dele, né? Após aí a estreia no campeonato, ele falou o seguinte, ó: trabalhamos bem para começar bem a competição. Estamos preparando o grupo. Claro que no decorrer da temporada os atletas estarão em melhores condições. As ausências serão mais suaves quando tivermos problemas, mas as faltas nesse momento pesaram. O Cássio fez uma grande partida e nos manteve vivo no jogo até a parte final. Poderíamos ter buscado o empate, mesmo com a superioridade do adversário ao longo do jogo. Sabemos que é uma etapa inicial ainda de conhecimento, com a entrada de outros atletas no grupo. Pensamos e trabalhamos a pré-temporada, sabemos da dificuldade de vir para um jogo contra esse adversário, e entendo que o crescimento vai ser natural ao longo dos próximos jogos. Tá, e ele falou sobre ajustes, que vai ter a transição, a construção, enfim, tá? Difícil, para mim a palavra é difícil.
Eu até coloquei lá no Instagram, começa errado, termina errado, tá? Começa errado, termina errado. E onde que começou errado? Quando eu olho a escalação do São Paulo, e tá lá o Wellington Rato, tá lá o Pedrinho. Foram 2 contratações desse ano de São Paulo. O Wellington Rato já era do futebol brasileiro. Pedrinho veio de fora. Tá? Era o Pedrinho que jogava no América Mineiro. Aí o Corinthians traz o Romero, que veio de fora, não tá inscrito. Traz o Matheus Bidu, que já tava no futebol brasileiro, não tá inscrito. Aí eu pergunto, por que pro São Paulo deu tempo de inscrever, pro Corinthians não deu? Tá? Começa errado, termina errado. Quero saber a opinião da fiel torcida. Tivemos um outro problema, tá? Que foi a lesão do Fausto Vera, que inclusive culminou aí na entrada do Cantillo, né? Ainda no primeiro tempo. Um lance um pouco feio, tá? Ele toma um pisão, né? Uma entrada aí do jogador do Bragantino, vira o pé, vira o tornozelo ali aos 48 minutos da primeira etapa. Foi substituído, deixou o jogo aí com dificuldades de colocar o pé no chão, saiu com aquela botinha ortopédica, tá? A nossa comissão médica já colocou a botinha, e aí, como é de costume, vai ser avaliado hoje, tá? O Fernando Lázaro, na coletiva de imprensa, falou, ó, a lesão do Fausto aconteceu na parte final do primeiro tempo, foi um pisão que ele virou o pé em uma disputa de bola. Ainda não temos, mas não me parece grave. Teremos aí um parecer da equipe médica no começo da semana com uma clareza do que foi. Tá? Então o Fernando Lázaro já deve ter conversado ali com os médicos, né? Já deve ter conversado com o próprio Fausto, e aí, ao que tudo indica, não é nada grave. Tomara, tá? Tomara mesmo, que o Fausto é um jogador importante, faz essa primeira saída de bola aí do Corinthians. Eu vi até um comentário durante o jogo. Não, porque o Cantillo tem mais qualidade que o Fausto na saída de bola. Eu vi. Enfim, rapaziada, é isso. A gente aguarda aí novidades sobre o Fausto Vera. Agora eu quero deixar um recadinho para você que está com o saldo do FGTS parado lá na conta, né? Tá fazendo a sua contribuição, está aí com a carteira assinada, precisa desse dinheiro, tá? Para pagar uma conta, para fazer uma viagem, não importa, tá? Você precisa desse dinheiro, entre em contato com a Mais Ágil, tá? Tem um contato aqui para vocês no rodapé, tem o link também na descrição que vai direto no WhatsApp deles, tá? Só clicar aqui e falar lá, vim pelo John do Timão, o pessoal já vai te atender da melhor forma, agilizar o seu processo para que você consiga aí ter acesso ao seu dinheiro, tá? Do FGTS. Tamo junto, família. Bom, e aí, ao final da partida, temos as entrevistas, né, de jogadores, teve a do Fernando Lázaro, que eu já falei bastante. Veio o nosso camisa 10, o Roger Guedes, para a entrevista, o pessoal pergunta do jogo e tudo mais. Me falou, ó, a pressão por ser a estreia é desnecessário. Tá? Então, perdeu o jogo, mas é uma estreia. Não precisa ter pressão. Segundo o Roger Guedes. Com o Vitor Pereira perdemos aqui e não teve essa pressão. Com o Fernando pode ter pressão maior. A gente vai dar o nosso melhor para o Fernando, um cara sensacional, trabalho muito bom. Na hora que o Roger falou isso, já deu um estalo. Falei, Vitor Pereira não perdeu pro Bragantino. O Corinthians ano passado não perdeu pro Bragantino. Por quê? O Vitor Pereira foi contratado, ele veio assistir um jogo do Corinthians, já estava contratado, né? O jogo lá na Arena. E foi Corinthians e Bragantino. A gente venceu por 1-0, gol do Mosquito. Era Campeonato Paulista. Então, quem venceu deve ter sido o próprio Fernando Lázaro, que venceu o Bragantino. Com o Vitor Pereira assistindo das tribunas. Depois, durante o Brasileirão, a gente pega o Bragantino fora, ganha de 1-0 o gol do Renato Augusto. Uma bola que o Duqueiroz rouba, Renato Augusto finaliza. Então venceu fora de casa. Em casa, no retorno, a gente vence de novo com o gol do Mosquito. Então o Corinthians ano passado venceu as 3 contra o Bragantino e as 3 por 1-0. Não acho que o Roger tenha falado por maldade, mas a informação é falsa. Primeiro ponto,
tá? Primeiro ponto para ele justificar que a gente perdeu aqui com o Vitor Pereira também e não teve pressão. Não perdeu, tá? Primeiro ponto, não perdeu. E aí ele continua falando, o dia a dia está muito leve, diferente do que era no passado, não precisa esconder isso de ninguém. Então assim, perdeu, mas o Vitor Pereira também perdeu. Mas... Não, o dia a dia tá leve, o clima tá tranquilo, diferente do ano passado. O clima agora tá tranquilo. Roger, esquece, passou. Seu treinador é o Fernando Lázaro, seu time é o Corinthians, a temporada é 2023. Até quando vai ficar citando o Vitor Pereira e falando de clima do ano passado? Seu time perdeu na estreia. Fala sobre a atuação, sobre a preparação, o que vocês estão pensando, alguma coisa. Não que, mas o Vitor Pereira perdeu e não foi assim. Mas o clima agora... Aí vem o Rony e fala, não, realmente, o clima tá melhor. Ou seja, a impressão que dá é que os jogadores agora estão tranquilos. Não, o clima tá mais leve, não tem aquela cobrança. Tá mais de boa trabalhar no Corinthians. Com o Fernando tá mais bacana. Não tem essa cobrança, sabe? O clima tá tranquilo. Então, para os jogadores tá perfeito. Ganhou, perdeu, empatou, não importa. O clima tá bom. O clima está bom. Tá bom, torcida? Parem de cobrar, parem de tudo. O clima está bom. É isso. Sabe por que eu tô falando isso? Para não chegar depois no meio do campeonato e eles continuarem com essa mesma desculpa. Mas não pode, cara. Não pode. E aí não é porque perdeu do Bragantino, poderia ter feito um ótimo jogo e perdido da mesma forma, empatado, ganhado, qualquer coisa. Mas responde sobre a partida, cara. Não tem por que o Roger Guedes vir aqui agora, ainda mais depois de uma derrota, e falar que o clima tá mais leve, tá mais tranquilo. Diferente do ano passado, o clima agora tá leve. E dentro de campo? Tá? Quero saber a opinião de vocês, família. Como que o nosso camisa 10 vem para uma entrevista depois de uma derrota, falar, não, pressão por causa da derrota é desnecessário, porque o outro treinador já perdeu aqui também, e, o clima tá leve. É isso, tá? Esse é o resumo da entrevista do camisa 10 da equipe do Corinthians. É difícil, viu, cara? Bom, e outra coisa que eu queria pontuar aqui, tá? Saiu um comunicado oficial da Gaviões da Fiel. Mais uma vez eu vi pessoas aí reclamando sobre mas de novo acenderam o sinalizador no estádio para o jogo. O pessoal sabe que é proibido, que vai parar a partida e acende. Gaviões da Fiel soltou uma nota oficial. Os sinalizadores vão continuar sendo acesos enquanto houver o preço abusivo dos ingressos, tá? Então o sinalizador em forma de protesto. E aí para mim tá válido, tá? Tá válido. Os preços realmente são abusivos, ninguém faz nada, então vamos atrapalhar a partida. O problema a gente não pode ter o discurso que eu já vi aqui até alguns comentários, atrapalharam o time na hora que tava com chance de empate. A única chance de empate do Corinthians era se não tomasse o gol. Era se não tomasse o gol. Porque hora nenhuma, depois que a gente tomou o gol, teve alguma chance. Hora nenhuma o Corinthians criou alguma coisa. A única chance seria não tomar o gol. Era a chance de empate do Corinthians. Não adianta a gente chegar aqui e falar o sinalizador atrapalhou o rendimento do time. Não foi o sinalizador, não. Não foi. Foi diretoria, foi planejamento, foi qualquer outra coisa. Menos a torcida ou sinalizador, tá? Não adianta a gente ficar com esse discurso. Em alguma outra partida, a gente pode debater. Mas na de ontem, não, tá? E a Gaviões, assim como outras torcidas do Corinthians, foram na sede da federação protestar, não aconteceu nada. E aí, essa é a resposta deles durante a partida. Vamos ver o que acontece aí nas próximas rodadas e quero saber a opinião de vocês. Bom, o foco da diretoria do Corinthians essa semana é conseguir alguém para contratar o Luan. Tá? Nosso meio-campista aí contratado há muito dinheiro, tá? Bastante dinheiro. Chegou como rei da América, ainda na época, tá?
já não vinha de uma temporada tão boa assim no Grêmio, mas chegou, fez gol, e aí, a partir daí, cara, caiu, até chegar nisso que é hoje, tá? O Luan hoje é símbolo de piada. Piada, tá? Na resenha de futebol, você é o Luan do Corinthians. É o cara que não corre, é o cara que tem preguiça, é o cara que não chega na bola. Retornou do empréstimo do Santos, Santos não quis continuar com o jogador, e o Corinthians busca alguma solução para ele. Ou emprestar o jogador novamente, ou rescindir o contrato dele, só que aí teria que chegar a um acordo com o Luan. Por quê? Porque ele tem salário até o fim do ano. É um alto salário. Se o Corinthians vai rescindir com o Luan hoje, qual o time que vai pagar o salário que ele recebe aqui? 700 mil reais. Difícil, né? Difícil algum clube fazer essa proposta. Então, por isso que o Luan não pede para sair do Corinthians. Porque ele sabe que é difícil algum outro clube pagar esse salário. Tá? Então, a gente segue aí acompanhando qualquer novidade que aconteça. Mas o Corinthians está desesperado para que o Luan saia do clube. Essa é a palavra, cara. Tá falando para todos os times, pô, vocês não querem, de verdade, vocês não querem o Luan? Empréstimo aqui, ó, paga um salário pouquinho, ajuda a gente. E nem assim os clubes querem, tá? Vamos ver aí se durante essa semana acontece alguma novidade, pra ver se ajuda o Corinthians, né? Pra ver se ajuda o Corinthians, início de semana é difícil, quarta tem jogo, tá? O John estará lá na arena. Vamos pra cima, rapaziada. Vamos pra cima, não pode desanimar, não. É nóis, um forte abraço e vai Corinthians!